Bem, nesse exemplo aí, ó, agora o cara está passando no ponto mais alto de um buraco aqui, ó. Ele saiu lá da lombada e caiu nessa curva aqui de raio R. Quais são as forças que agem nele? A força é a força peso, que aponta aqui para baixo. Então a força peso sempre aponta para baixo. A força normal aqui, ó, aponta para cima. Então temos aqui a normal, tá? Nesse caso aqui, a curva, o círculo está aqui, ó, tá? Então, a força centrípeta aponta para cima para o mesmo sentido da força normal. Então, a nossa força centrípeta está aqui, ó. Aqui está a nossa força centrípeta. Então, nesse caso aí, a força centrípeta vai ser a normal, porque ela está dentro do círculo, ela é maior, menos o peso. Tá? Na outra, como o peso estava dentro do círculo, né, que é aqui em cima, quando você tem um corpo aqui em cima, você tem a lombada aqui, então, aqui o peso ele aponta para o círculo, que foi o primeiro caso. Nesse caso aqui, não. Quem aponta para dentro do círculo é a normal. Então, ela vem na frente. Então, o cara que está fora é negativo. Então, você vai calcular a força normal, porque o peso, se a massa é 1 e a gravidade é 10, o peso vale quanto? 10, né? Porque peso é massa vezes gravidade. Então, nosso peso é 10. Aí vamos calcular a aceleração para saber qual é a força. A aceleração é v ao quadrado. Quanto vale o v? 2. 2 ao quadrado dividido pelo raio, que é 2. Então vai ficar 4 dividido por 2 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então nossa força é a massa, que é 1, vezes a aceleração, que é 2. Então nossa força é 2 newton. Então eu tenho força e tenho peso. Posso calcular normal. A força é 2 igual a N menos o peso, que é 10. Ó, esse menos 10 vai para o outro lado e soma. Então vai ficar 10 mais 2 igual a N. Então nosso N vale 12. 12 newton. Então no ponto mais alto o peso é maior. No ponto mais baixo o peso é menor. Tá vendo? Aqui a normal deu 12 e o nosso peso é 10. Tá? Então é essa análise que você tem que fazer do exercício antes de resolver. Tem que saber quem é a maior. Se é a força de contato, força normal, ou se é a força peso. Né? Vendo para onde está o contato e para onde está a nossa curva aqui. Tá? Vamos ver um exercício aí para a gente tirar as dúvidas. Então, seguindo aí, nesse exercício aí, ele diz o seguinte: um motociclista descreve uma trajetória circular de raio 10 metros, com uma velocidade de módulo 10 metros por segundo, medida por um observador inercial. Considerando que a massa combinada do motociclista e da motocicleta vale 500 kg, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da força centrípeta necessária para a realização da trajetória circular. Então, olha só, ele quer que você calcule a força centrípeta. Para isso, eu preciso da aceleração, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio, para depois eu calcular a nossa força, que é a massa vezes o valor dessa aceleração. Então ele diz que a velocidade é de 10, então aqui é 10 ao quadrado. E diz que o raio é 10. Então vai ficar 100 dividido por 10, que dá 10 metros por segundo ao quadrado. A massa é de 500, então a nossa força vai ser 500 kg vezes 10. Então ela dá 5.000 newtons, tá? Isso equivale a 5 kilonewtons, tá? Lembrando que esse K, que é a nossa resposta aí, letra B, ele é uma multiplicação por 1.000, tá? Quando você tem lá 1 quilograma, o que é 1 quilograma? Né? 1.000 gramas. Então o K ele entra no lugar dos 3 zerinhos, tá? Por isso que ele colocou aí nas opções aí esse K aí. Vamos lá, vou fazer mais um exercício aí. Ele diz assim: uma partícula de massa 2 kg está realizando um movimento circular obedecendo a seguinte equação horária da velocidade: v igual a 5 mais 5t. O raio da trajetória que a partícula descreve é 2 metros. No instante t1,
t igual a 1 segundo, a intensidade da força resultante vale... Bem, então vamos aqui para o papel. Temos uma equação V igual a 5 mais 5 vezes t, e ele quer no tempo igual a 1. Então aqui você nem precisa lembrar que isso aqui é V igual a V0 mais A vezes t. O que a gente precisa saber é qual é a velocidade. Jogando o tempo igual a 1 aqui, vamos ter que V é igual a 5 mais 5 vezes 1. Então a velocidade desse cara é 5 mais 5, 10. Então temos aí a velocidade desse cara. Tá? A massa dele é de 2 kg. Massa de 2 kg. E o raio da trajetória é igual a 2 metros. Se você olhar para as opções lá, a única opção que tem força centrípeta é a letra B, que é a nossa resposta. Não precisava nem fazer o cálculo disso aí, porque a força resultante no movimento circular é a própria força centrípeta. Tá? A força tangencial seria com uma aceleração tangencial. Tá? E a aceleração tangencial seria esse cara aqui, ó. Tá? Então a nossa força tangencial aí seria a massa dele vezes a aceleração que está aqui, que é 5. Como a massa é 2 e a aceleração é 5, isso aí deu 10. Então a força tangencial dele não é 100. Ou não é 100, é 10. Tá? Como ele pede a força resultante, o que ele quer é a força centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Isso aqui é a aceleração tangencial, tá? Que você usaria essa fórmula aqui para calcular direto. Mas a força centrípeta é a aceleração centrípeta. E isso aqui não é a aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta ela é calculada com V ao quadrado sobre R, tá? O nosso V é a velocidade dele no tempo igual a 1, que é 10. Então aqui vai ficar 10 ao quadrado. Sobre o raio, que é 2. Então nós temos 100 dividido por 2, que dá 50. Tá? A nossa aceleração é 50. Então a nossa força centrípeta é a massa, que é 2, vezes 50, que é 100. Então a nossa resposta é a letra B. Tá? A letra A, se fosse 10, estaria certo, que a força tangencial é com a aceleração tangencial, que é a massa, que é 2 vezes 5, mas aí botou 100, então tá errado. A força normal não tem como nem eu saber, porque ele não diz se o cara está no ponto mais alto ou no ponto mais baixo da curva. E a força peso dele não é 150. Quanto que vale o peso dele? O peso dele é 20, que a massa é 2, né? 2 vezes 10 dá 20, não dá 150. E a força de atrito também não tem como a gente calcular, porque ele não diz que tem um coeficiente de atrito dinâmico ou estático, nem nada disso, tá? Então, quando o exercício falar em força resultante no movimento circular, a gente está falando da força centrípeta. Então, para fechar essa parte aí, para ficar bem entendida sobre o movimento circular, existe, né, uma circunferência assim, onde o objeto ele pode se mover por dentro dessa circunferência, tá? Então ele vai se mover aqui por dentro aqui com uma velocidade assim. Então aqui, ó, tem um anel aqui de uma circunferência aqui feita aqui com anel, pode ser em aço, qualquer coisa assim. Então você vai ter a bolinha se movendo aqui dentro, igual aquele brinquedinho que você bota uma bolinha dentro e você fica girando e a bolinha fica girando dentro desse brinquedo aqui, tá? Então aqui ela está em pé aqui, está girando. O peso do cara está para baixo aqui. Certo? Aqui é o peso para o cara. Nesse ponto aqui, ó, a bolinha quando passar nesse ponto mais baixo aqui, com a velocidade V também, né, já que ela é constante, essa velocidade, o peso vai estar para onde? Vai estar para baixo aqui, ó. Agora, o contato aqui em cima, está em cima aqui, ó. O contato da bolinha está aqui. Então a força normal também aponta para baixo, certo? E nesse caso aqui, ó, o contato está embaixo, então a força normal aponta para onde? Aponta para cima, tá? Se a bolinha estivesse aqui nesse ponto aqui, ó, olha o que acontece. O peso aponta para baixo e a normal apontaria para o lado assim, ó.
a força normal apontaria assim, tá? Então, os exercícios que a gente vai trabalhar, o normal é estar no ponto mais alto e no ponto mais baixo. Ele nunca vai te dar assim do lado, fica mais difícil você calcular, tá? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar assim, ó, ponto mais alto e ponto mais baixo. Esse tipo aqui, ó, a gente não vai estudar agora, por enquanto, tá? Então, no ponto mais alto aqui, nós temos a força centrípeta por centro e aqui nós temos a força centrípeta por centro. O que acontece aqui? Está todo mundo apontando para o centro. Então, em cima nós temos que força centrípeta é normal mais peso. Que ambos são positivos, que ambos estão dentro do círculo. Agora aqui quem é positivo? É só a normal. Então aqui nesse caso aqui a força centrípeta é normal menos peso, tá? Porque o peso aqui está fora do círculo. Aqui todos os dois estão dentro, então eles são positivos. Aqui todos os dois, um está dentro e o outro está fora, então quem está fora é negativo. Tá bom, pessoal? As formulazinhas você já sabe. Fórmula de força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ele vai te dar a velocidade e o raio da circunferência. O raio é do centro até a extremidade ali na circunferência, tá? Então ele vai ter sempre esses valores aí para você poder calcular o restante.